viu? Boa noite a todos. Sabe que a leitura mexeu comigo porque é um pouco sobre o que eu vou falar, que é a forma como a gente se sente, né? Quando a gente escolhe o caminho de Deus e seguir os ensinamentos de Jesus, parece que as pessoas vão se afastando da gente mesmo, né? E tem muitas vezes que eu já me senti como se as pessoas não me entendessem. E às vezes isso acontece até dentro da família da gente. E mexeu comigo a leitura por causa disso. Só que eu imagino que não é só eu que me sinto assim. Então, o estudo de hoje tem como título Pescador de Homens, porque numa tarde eu estava trabalhando e uma amiga que não é espírita, mas que tem o dom de Deus no coração dela, com certeza, porque a gente sabe que não é só no espiritismo que ele está, né? Ela me deu uma mensagem e eu nunca tinha parado para pensar no que significava, né? Que é quando Jesus falou para Pedro que a partir daquele momento ele seria pescador de homens. E aí eu quero explicar um pouco para vocês, já passou a emoção, explicar um pouco para vocês o que significa quando a gente escolhe ser um pescador de homens. Então vamos lá. Aí eu peguei essa parte da Bíblia para trazer para vocês sobre essa conversa de Pedro com Jesus, tá? Então assim, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, que quase o barco afundava com o peso dos peixes. E Simão Pedro, vendo isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Isso está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 10. Aqui Pedro e o grupo dele estavam num momento de escassez, que eles não conseguiam pescar nada há dias. E aí Jesus esteve presente com eles no barco e falou que era para eles jogarem a rede com fé, que a rede se encheria de peixes. Só que Pedro não sabia disso, né? Então, quando isso aconteceu, ele olhou para Jesus e falou assim, na humildade, né? Mas eu sou uma pessoa pecadora, eu tenho tantos defeitos, então por que eu sou merecedor disso, né? E às vezes a gente acha que para fazer o trabalho de Deus, nós precisamos ser seres perfeitos. Mas a gente estuda, a gente sabe que esse plano não existem seres perfeitos. E se a gente for esperar a perfeição, a gente nunca vai começar o trabalho de Deus. Então a gente tem que começar agora, porque Jesus disse para Pedro, naquele momento, com aquela frase simples, que apesar dos defeitos dele, e eu não sei se vocês conhecem Pedro, mas Pedro era o apóstolo de Jesus, que tinha a personalidade mais forte. Ele sentia ansiedade, ele sentia raiva, ele se revoltava, brigava muitas vezes com Jesus e com os outros apóstolos. Ele tinha essa personalidade forte, mas Jesus não deixou de enxergar
aquilo que era essencial em Pedro e que todos nós temos, que tem dentro de todos nós, né? E Deus não nos pede a perfeição, Ele pede que nos aperfeiçoe, ou seja, que a gente lapide os nossos defeitos e que sejamos felizes. E em consequência disso, a perfeição vem. Mas é um caminho muito longo para se seguir e a gente não pode se desviar dele, mesmo quando a gente não enxerga a compreensão nos olhos dos nossos companheiros de estrada, porque muitas vezes isso vai acontecer. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leem a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos aceitam os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. E quantas vezes a gente julga, e isso me inclui, isso é todos nós, porque nós ainda fazemos isso, né? Tá na parte material, de a gente ver um irmão que está servindo no trabalho de Jesus e de Deus e a gente pensar assim, mas aquela pessoa tem defeitos? Eu vejo às vezes aquela pessoa fumando, eu vejo às vezes aquela pessoa bebendo ou na noite saindo. Então quem é ela para fazer o trabalho de Jesus? E quem somos nós para apontar o dedo para as outras pessoas? Porque nós estamos enxergando o defeito dos nossos irmãos, mas a gente esquece que nós também temos muitos e que nem sempre o nosso ponto de vista é o mais correto. A gente se esquece disso. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Isso está escrito em Efésios, né? Capítulo 4, versículo 7. Aqui está nos confirmando que o dom de Deus está dentro de cada um de nós, né? Porque todos nós temos esse dom de tocar as outras pessoas e levar as outras pessoas para o caminho de Deus. Só que isso requer muito esforço. Isso requer o aprimoramento moral, espiritual. Isso requer muito estudo e isso na maior parte dos nossos dias cansados de trabalho é uma coisa grandiosa que a gente faz porque é difícil da gente seguir esse caminho todos os dias, toda semana, mas eu garanto para vocês que vale a pena, vale muito a pena. Onde você estiver, seja o que for, procura regar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos capazes de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do nosso coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes de Deus, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para o bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Aqui está mais uma confirmação, e eu tenho certeza que vocês vão se identificar com isso também, porque muitas vezes, quando a gente está no meio desse nosso trabalho de aprendizado no caminho de Jesus, de Deus, a gente se pergunta, a gente para e se questiona se o que a gente está fazendo está rendendo algum fruto, né? A gente pensa que o que a gente está fazendo às vezes pode não estar fazendo diferença. Muitas vezes a gente pensa isso. E não é só no centro espírita, mas no nosso lar, no nosso trabalho. Quantas vezes a gente já se questionou, será que o que eu estou fazendo para os meus filhos, para os meus pais está fazendo diferença? Será que eu estar no seio de um lugar que tem a presença de Deus, colocando água num copinho, está fazendo diferença? Quantas vezes a gente se questiona e a gente pensa
que o que a gente faz não é importante. Mas aqui está dizendo que quando a gente aceita Deus e as sementes de Deus no vaso do nosso coração e leva isso a outras pessoas, mesmo que a gente plante uma sementinha no coração de alguém, já vai ter valido a pena, porque é mais uma pessoa que a gente vai colocar no caminho de Deus. E às vezes a gente consegue fazer isso com uma frase, né? Com um abraço. Aquela pessoa está precisando de uma palavra, de um abraço, qualquer coisa, às vezes num simples ato dela estar triste, você ir lá e buscar um copo d'água, que a gente sabe que não é só um copo d'água, e levar para ela já vai mudar o dia dessa pessoa. Então assim, cada palavra e cada gesto dentro da nossa família, do nosso trabalho e dentro do centro ou de qualquer igreja, qualquer lugar de oração faz muita diferença. Porque, como diz aquele ditado antigo da minha região, de grão em grão, a galinha enche o papo. E eu queria colocar os olhos de vocês essa noite sobre os apóstolos, para a gente prestar atenção no trabalho que eles fizeram e como eles foram, apesar de todos os defeitos, escolhidos por Jesus para levar a palavra de Deus a todas as outras pessoas. E o apóstolo, ele é o educador por excelência. Nele reside a improvisação do trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transformem e se iluminem rumo à esfera superior. Então, o apóstolo, quando ele aceita esse trabalho, ele precisa abrir mão dele mesmo. Ele precisa aperfeiçoar-se de tal maneira que seja exemplo para aqueles que o ouvem. Mas nós temos outras formas também que são muito importantes nesse mundo que a gente vive. Por exemplo, o legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. E o sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O médico socorre a carne doente. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece ordem. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito em todas as grandes causas da humanidade. São instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. E quando a gente fala dos apóstolos, a gente pensa que a vida deles foi muito fácil, né? É muito lindo, foi muito lindo eles seguirem Jesus, mas na leitura que a senhora fez a gente viu que não era bem assim. Quantas portas se fecharam para eles no caminho que eles tiveram que percorrer? Quantos momentos eles sentiram sede, sentiram fome? Quantas pessoas queridas e amadas para eles viraram as costas para eles porque não compreendiam o trabalho que eles estavam executando, né? Quantas vezes eles foram incompreendidos? Quantas vezes as multidões vaiaram eles? E já pensou se eles tivessem desistido do trabalho por conta de tudo isso? A gente desiste por bem menos do que a gente tem que fazer. Às vezes a gente olha para o tempo e fala assim, tá chovendo, acho que eu não vou hoje. Ou eu estou cansada demais, eu acho que hoje eu posso faltar. Quantas vezes a gente faz isso? Olha todas as tormentas que eles tiveram que enfrentar e enfrentaram. Então que nós sejamos corajosos iguais a eles, então, e que a gente enfrente as adversidades do tempo, do cansaço,
das pessoas que nos viram as costas, das pessoas que não nos compreendem, mas que a gente continue no caminho de Jesus e principalmente mostrando para as outras pessoas que esse é o único caminho que faz nós nos sentirmos felizes, que nos traz a felicidade, e a gente sabe disso. Então, será que a gente conhecia os apóstolos de verdade? Será que eles eram pessoas perfeitas, que não tinham defeitos? Será que Jesus escolheu eles porque eles não tinham defeitos? E quem são os apóstolos nos dias de hoje? Será que eles se perderam? Será que era só aqueles 12 lá que Jesus escolheu? Ou cada vez que a gente escuta o chamado de Jesus e aceita, nós nos tornamos um apóstolo também? Então, quem somos nós nos dias de hoje? Qual caminho a gente escolhe escolher? E quantas mãos a gente escolhe auxiliar? Esse trabalho do apostolado não ficou para muitas décadas atrás. Ele é recente, ele está aqui, ele faz parte dos nossos dias e é só a gente escolher, abrir o nosso coração para Deus, que a gente consegue fazer o mesmo trabalho dos apóstolos. Mesmo que as pessoas que a gente acredita muito nos virem as costas. Mas Deus nunca vira as costas para nós, nem Jesus, né? Então, quem são os pescadores de homens? E o que significa, né, a gente pescar os homens? Que Jesus quis dizer com isso é que todos nós temos o trabalho não somente de aceitar Jesus e Deus dentro do nosso coração, mas fazer com que as outras pessoas enxerguem Jesus e Deus e a verdadeira verdade, aquela que vai nos trazer felicidade. Então, nós somos os pescadores de homens. Mas eu peguei as frases que mais me tocaram na música, que é como Pedro faz de mim um pescador de almas, porque isso é uma escolha que a gente faz todos os dias. Escolher a Jesus e renunciar todas as coisas da carne, da matéria. Então, que Ele nos dê uma nova identidade todos os dias, que Ele mude o roteiro das nossas vidas e que com a palavra dEle a gente seja usado como ferramenta para tocar outras vidas. E que a gente consiga, como Pedro, ganhar mais de 3.000 vidas e vencer o pecado. Vou fazer uma oração. Nesse momento eu vou pedir que todos fechem os olhos. Que a espiritualidade dessa casa se faça presente no coração de cada um. Que o nosso coração esteja sempre aberto para as sementes que Deus tem para plantar em nossas vidas. Que elas germinem e deem frutos para que outras pessoas também abram seus corações para receber Jesus e os ensinamentos de Deus. Que o desânimo seja retirado do nosso caminho, que nós tenhamos coragem e fé para renunciar tudo aquilo que precisamos, para que continuemos mesmo quando as portas se fecham para nós. Que nós entendamos que Deus é o início, é o fim, é o meio, e é Ele que faz a nossa vida andar. Que nós não nos percamos no caminho e que possamos levar outros conosco no seio de Jesus, nos ensinamentos dele. Que Ele faça parte dos nossos dias, dos nossos lares, para a nossa família, no nosso trabalho, e em todos os segundos, em todos os momentos, mesmo aqueles em que não conseguimos enxergá-lo, que nós possamos senti-lo em nossos corações e que possamos obter a força da espiritualidade para continuar no caminho do bem, para continuar sermos utilizados como ferramentas, para que continuemos estendendo a mão àqueles que precisam, que nós possamos usar os nossos olhos para enxergar a verdade e para enxergar aquilo que precisamos. Que o nosso coração se mantenha aberto
mesmo aquelas pessoas que nos prejudicam, elas ainda não sabem do poder do amor de Deus. Que nós possamos mostrar a elas, através dos nossos atos, através da nossa consciência, através do nosso trabalho, que nós sejamos exemplos e que, durante toda a nossa vida, nos sintamos amados porque somos e que sentimos também a presença de Deus no nosso coração, porque somos a centelha divina que fazemos parte da criação dele, e sintamos sempre o amor, a bondade, a fé e a luz que emana dele para nós, porque somos filhos dele e junto com ele vamos caminhar. Com a oração do Pai Nosso, encerramos essa primeira parte de estudos. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.